fenômeno da projeção lúcida, ele existe desde que o homem é homem, né? Então, é algo que é da nossa natureza. Qual é o diferencial? Por que a projeciologia é uma ciência e como é que ela se distingue? O que é de diferente dessas outras linhas de conhecimento que também estudam esse fenômeno de modo, eu diria assim, mais... eu quero saber a tua opinião. Por que é diferente, né? Excelente pergunta, Alessandra. É interessante você ter comentado isso, que o processo da projeção da consciência, ele é um fenômeno fisiológico, né? Quando a gente dorme, naturalmente acontece a descoincidência dos nossos veículos de manifestação, e aí a consciência, ela é projetada para fora do soma. O que acontece é que a maioria das pessoas fica inconsciente nesse processo, tá? O nosso desafio é desenvolver essa lucidez. E aí você comentou uma questão interessante, né? Por que ciência? Aí é interessante a gente entender o que é ciência, né? Independente da projeciologia. O que eu posso dizer é o seguinte: ciência está muito relacionado à qualidade da obtenção do conhecimento. Tá? Então, assim, enquanto, por exemplo, uma religião ela está muito associada a um conhecimento mais dogmático, né, baseado na fé, enquanto, por exemplo, a arte está muito relacionado a um conhecimento baseado talvez na idiosincrasia, nos processos mais emocionais, internos, íntimos, né, do artista, por exemplo, a ciência compete o ônus da prova, né? Compete você aprovar, você ter a condição da refutabilidade, né, das suas hipóteses, das suas teorias. Então, a conscienciologia ela é considerada uma ciência porque ela tem método científico, tá? Ela tem pesquisadores também com senso crítico que tentando desenvolver cada vez mais critérios para a obtenção de conhecimento. Tá? Hoje nós temos diversos periódicos, o IPC inclusive tem um que se chama Homo Projector, inclusive tem vários artigos disponíveis para download, tá? Disponíveis para download. Então, assim, quando você tem método, que é o que justifica a obtenção do conhecimento, você tem técnicas de pesquisa, você tem instrumentos de pesquisa, e você começa a criar um corpo de conhecimento consolidado, coerente, aberto a debate, né, que conversa com outros paradigmas, que se utiliza de outros métodos da ciência, né, de outras ciências. Então, por exemplo, estudos estatísticos, né, baseados na matemática, estudos com análise de discurso, análise de conteúdo. Ou seja, a gente trabalha sustentado já por outros métodos científicos e também pelo próprio método ou os métodos da conscienciologia, né? Então, assim, eu poderia citar o método da autoexperimentação consciencial, que é baseado em 4 premissas. A primeira é o princípio da descrença, que eu falei aqui agora há pouco, né, da gente não acreditar em nada, ter as nossas próprias experiências pessoais, tá? O parapsiquismo laico, ou seja, você estar aberto à possibilidade de vivências, percepções, além dos 5 sentidos ordinários do nosso soma, do nosso corpo físico, tá? O processo da autoevolução, ou seja, você focar que aquela sua pesquisa ela tem uma finalidade evolutiva, e, por fim, na descoincidência dos veículos, que você tenha, de alguma maneira, um certo nível de descoincidência. Então, quando você tem esses 4 elementos e você está lúcido para a sua experimentação, tá? Para o seu experimento, ou seja, você tem as variáveis que você está controlando, você tem as suas variáveis independentes, você monta aquele critério, você tem seu problema de pesquisa. A partir daí, você consegue desenvolver um conhecimento passível de refutação, passível de senso crítico. E algumas pessoas falam assim, não, mas é impossível você ver a subjetividade da pessoa. Eu concordo, em algum nível é impossível. Porém, quando você tem experiências que são similares entre várias pessoas, você cria uma objetividade a partir da subjetividade. Então, tem ferramentas para a gente conseguir pesquisar essa condição, né? Então, você tem hoje livros mais assim, que não tem tanto essa preocupação científica, né, com esse critério científico, mas que, quando você começa a juntar as peças, você olha assim, do ponto de vista de um estudo mais bibliográfico, você consegue achar muitos elementos em comum. E, às vezes, de autores que não se conheciam, de épocas muito diferentes.
países diferentes. E o melhor, Alessandra, a conscienciologia e a projeciologia, ela é uma ciência autoevolutiva baseada na autoexperimentação. Então, assim, é muito natural algumas pessoas perguntarem: dá para provar que tal fenômeno existe? Dá para provar que a experiência fora do corpo existe? Aí, assim, eu pergunto, né? Para que eu quero provar? Para quem, por exemplo? Então, assim, é muito mais interessante a pessoa se dar o benefício da dúvida e ela, por si, experimentar o fenômeno, né, e tirar as dúvidas. Eu faço uma analogia, é a mesma coisa, a experiência fora do corpo é a mesma coisa assim, se chegasse aqui uma pessoa de outro planeta e perguntasse como é que é comer uma maçã. Eu poderia explicar com todas as palavras que existem no mundo como é que é comer uma maçã, mas não vai chegar nem perto do que é a experiência de você comer uma maçã. Então, assim, até porque eu não sei se a pessoa vai gostar ou não da maçã, por exemplo. Eu posso gostar, talvez a Alessandra não goste. Isso, por si, já é um baita diferencial do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da autocientificidade. Então, a ideia é que nós sejamos os nossos sujeitos e os nossos objetos de estudo, e o nosso laboratório ao mesmo tempo. E quando a gente consegue realmente, às vezes essa visão não vem da noite para o dia, é um processo de treinamento, e uma coisa que eu acho muito legal é que, como a gente tem essa pesquisa focada na consciência, o nosso principal objeto de estudo somos nós mesmos, a gente cria um ambiente, uma cultura dentro do corpo de voluntários, dentro dos pesquisadores, de muito que isso é natural, a gente conversar sobre nossos traços, conversar sobre as nossas experiências, que às vezes você não tem ambiente aí fora, né? É muito comum pessoas que têm fenômenos parapsíquicos, tá? Né? Ditos popularmente paranormais, né? Coisas assim do gênero, e essas pessoas se sentem muito solitárias, porque elas não têm com quem conversar, elas não têm com quem debater sobre a ótica do senso crítico, sobre uma ótica assim, de abertismo, de fraternismo, de fraternidade, mas que você possa debater aquilo criticando, né, levantando hipóteses, né, discutindo com pessoas que já viveram coisas, fenômenos parecidos. Então, assim, a projeciologia, eu não tenho, assim, eu tenho muita segurança em dizer que nós estamos cada vez mais consolidados do ponto de vista científico. Lógico que todo pesquisador ele sempre tem um processo de desenvolvimento natural, né? Você pega um universitário, às vezes ele entra na universidade conhecendo muito pouco do que é ciência, aí ele, quando ele termina o doutorado dele, ele já está mais lúcido, e mesmo assim, depois do doutorado, Alessandra tem doutorado, eu tenho doutorado, a gente sabe que a gente amadurece muito ainda, enquanto cientista, enquanto pesquisador, depois, ou seja, então a gente tem muito trabalho pela frente. E, Alessandra, uma coisa interessante, que considerando o paradigma consciencial, que é o paradigma que norteia as pesquisas da projeciologia e também da conscienciologia, uma das premissas nossas é que nós temos várias vidas, né? Não em paralelo, tá, pessoal? Então, assim, é uma vida por vez. Tá? Então, assim, eu estou aqui no intrafísico, aí, em determinado momento, o meu corpo físico vai deixar de ficar funcional, né? Ou por envelhecimento, ou por um trauma, uma doença, enfim. E eu vou morrer, que é descartar o soma, o dessoma. Nada impede que depois que eu descartar esse soma, que no futuro eu possa readquirir um soma, né? Ou seja, eu renasço. Tá em outro corpo, pode ser em outro planeta, pode ser em outro país, pode ser em outro sexo, com outro tipo de corpo, pode ser, enfim, em qualquer situação possível, tá? Lógico, considerando processo evolutivo, né? Não vou nascer no corpo de uma formiga, tá? Ou seja, é algo que seja compatível com o meu atual nível de cognição. Tá? Eu espero, pelo menos, ter um cérebro, no mínimo, igual a esse, né? Então, dentro dessas pesquisas, é natural a gente ter um enviesamento ainda relativamente dogmático. Por quê? Gente, a revolução científica no planeta ela é muito recente. O que são 500 anos, 300 anos para 10 mil, 100 mil anos? Eu não sei quanto tempo a humanidade tem. Acho que no Sapiens ele bota a hipótese lá de 100 mil anos, né, do Homo sapiens, ou pelo menos do Homo, né? Então, assim,
é um aprendizado para todos nós, o próprio conhecimento científico. E assim, eu digo, é o menos pior, né? Não é uma panaceia que resolve tudo. A gente vê, por exemplo, a própria pandemia, ela mostrou muito isso para a gente, né? Como a ciência, dentro dela mesma, ela tem muitas ainda incoerências, eu não diria, mas vieses, abordagens distintas, e isso é positivo até certo ponto. É isso que faz o desenvolvimento, né? O debate, é o contraditório. Eu digo sempre que quem não consegue conviver com a dúvida não é um bom cientista, não pode ser um bom cientista. Porque na ciência a gente está o tempo todo correndo atrás das nossas dúvidas, a gente está sempre o tempo todo com questões de pesquisas. Quando a gente consegue validar, por exemplo, uma hipótese, vai surgir um outro problema de pesquisa, vai surgir uma nova hipótese. E uma hipótese é uma dúvida, né? Você tem ali talvez uma suspeita, né? Uma indicação, mas ainda é uma dúvida. E a projeciologia, a conscienciologia trabalha dentro desse escopo, porém, a gente se pesquisando, porque não dá para colocar também a consciência dentro do tubo de ensaio. A nossa subjetividade, quem acessa somos nós. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista ao vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!